Olá, aqui é o Alex, tudo bem? Hoje eu quero conversar com você sobre o pensamento criativo, sobre a criatividade, uma das competências aí mapeadas até como competência do futuro. Eu assisti esses dias um vídeo do Murilo Gun falando sobre as competências que seriam as 4 principais competências para o futuro, aonde são relacionadas as competências mais humanas, já que estamos tendo muita evolução na questão de inteligência artificial, robótica e diversos produtos onde os itens mecanizados, sistemas rotineiros, que você já tem a resposta, que você pode criar um fluxo, obtendo opções e obtendo um resultado determinado. Isso será substituído. Os seres humanos que trabalham hoje dessa forma e com esses tipos de competência, essas competências vão acabar sumindo por substituição, então, da automação de forma geral. E eu concordo com a teoria que o Murilo Gun apresentou, dessas questões das habilidades, né, das competências que os seres humanos vão precisar desenvolver aí para a nova era que está chegando. Bom, e pensando em pensamento criativo e histórias criativas, exemplos criativos, eu li esses dias uma história num livro que eu tenho acompanhado, lido aqui. E essa história na verdade já me era conhecida, mas eu li agora depois que eu assisti o vídeo sobre pensamento criativo, e essa história traz muito isso, retrata muito isso, o pensar fora da caixa, o abrir um leque de opções. E eu gostaria de compartilhar essa história com você. Essa história, ela está no livro Era Uma Vez na Empresa. Esse livro ele traz fábulas, e essas fábulas vão te trazer insights, pensamentos interessantes, pensamentos que vão fazer você progredir e ter novas ideias, legal? Então deixa eu contar para vocês aqui essa história que retrata bem essa questão do pensamento criativo. O título da história é O Barômetro. Há algum tempo recebi a ligação de um colega que estava numa situação delicada. Ele seria obrigado a dar 0 a um aluno pela resposta que tinha dado a um problema de física. Apesar de afirmar com convicção que ela estava correta, alunos e professores resolveram pedir a opinião de alguém imparcial e, no caso, eu fui escolhido. Li a pergunta da prova, demonstre como é possível determinar a altura de um edifício com a ajuda de um barômetro. Então a pergunta da prova era: demonstre como é possível determinar a altura de um edifício com a ajuda de um barômetro. A resposta do aluno foi a seguinte: leve o barômetro até o terraço do edifício e amarre uma corda. Desça o aparelho até o chão, faça uma marca na corda e meça a distância até o topo do prédio. O comprimento da corda é igual ao comprimento do edifício. O aluno tinha criado um sério problema ao resolver o exercício, porque a resposta era perfeita e era correta. Contudo, não demonstrava o conhecimento de física, considerando a utilização do barômetro. Sugeri outra oportunidade a ele. Dei-lhe alguns minutos para que me respondesse a mesma pergunta, mas especificando que a resposta deveria demonstrar o domínio dele sobre a disciplina em questão. Então, o domínio dele sobre física. Passados 5 minutos, então, o aluno não tinha escrito, na verdade, uma única palavra. E aí, perguntei se ele queria desistir, mas ele respondeu o seguinte: ele respondeu que havia muitas respostas para o problema. A dificuldade era escolher a melhor entre as respostas. Pedi desculpa por interrompê-lo e orientei a continuar. No minuto que lhe restava, ele escreveu o seguinte: pegue o barômetro e, do alto do terraço, atire-o no chão. Calcule o tempo de queda com um cronômetro. E depois aplique a fórmula H igual a 2GT2. Assim, você chegará à altura do edifício. Nesse ponto, perguntei ao meu colega se o aluno podia se retirar. O estudante recebeu a nota mais alta. Depois de deixar a sala,
eu me reencontrei com ele e pedi que me dissesse as outras respostas que ele tinha àquela questão. Bem, respondeu ele, há muitas. Por exemplo, pegue o barômetro em um dia ensolarado e meça a altura dele e o comprimento de sua sombra. Se medir em seguida o comprimento da sombra do edifício e calcular a proporção entre as medidas, você também terá a altura do prédio. Perfeito, disse ele ao aluno. Há outra maneira? Sim, há outro procedimento bem simples. Você vai até o térreo do edifício e se posiciona no degrau inferior da escada. Depois vai subindo, degrau a degrau, fazendo as marcas correspondentes à altura do barômetro. Não pode se esquecer do número de marcas feitas até chegar ao terraço. Uma vez lá, multiplique a altura do barômetro pelo número de marcas e o resultado é a altura do edifício. É um método muito simples. O aluno emendou mais uma das possibilidades. Mas se preferir um procedimento sofisticado, faça o seguinte, amarre o barômetro a uma corda e balance-o em um pêndulo. Se você considerar que quando o aparelho está na altura do terraço, a gravidade é zero, e se levar em conta que o nível de aceleração provocado pela gravidade, quando o barômetro fizer uma trajetória circular ao passar pela base do edifício, poderá, a partir da diferença dos valores, calcular a altura do edifício usando simples fórmula trigonométrica. O repertório do aluno parecia não ter fim. No mesmo estilo, você pode amarrar o barômetro em uma corda e descê-lo do terraço até a rua. Usando-o como um pêndulo, você pode calcular a altura do prédio medindo o seu período de precessão. E então ele deu uma última resposta. Enfim, existem diversas maneiras. Com toda certeza, a melhor delas é pegar o barômetro e bater com o instrumento na porta do zelador. Quando ele abrir, diga, Senhor zelador, aqui está um belo barômetro. E se o senhor me disser a altura do edifício, ele será seu. Nesse momento da conversa, perguntei ao rapaz se ele não conhecia a resposta convencional para o problema. A diferença de pressão marcada por um barômetro em dois lugares diferentes é igual à distância entre esses dois lugares. Sem dúvida, o aluno disse que a conhecia, mas que durante os seus estudos, seus professores tinham tentado ensiná-lo a pensar. O estudante se chamava Niels Bohr, físico dinamarquês, Prêmio Nobel de Física de 1922, mais conhecido por ser o primeiro a sugerir o modelo de átomo com prótons, nêutrons e os elétrons que o cercam. Foi um inovador da teoria quântica. A conclusão disso tudo é, não existe uma resposta única para o problema. Sempre você vai poder mapear um leque. Para isso, você tem que usar da criatividade. Sempre que você tiver uma situação e você estiver com uma necessidade de um pensamento criativo e você esgotar todo o seu leque, compartilhe com as pessoas. As pessoas, elas podem ter um olhar diferente. Isso já aconteceu comigo. Eu tinha uma situação para resolver e eu mapeei várias coisas. Acontece que eu não tinha uma visão abrangente e já não tinha passado por várias experiências que eu pudesse colocar ali várias situações, várias opções para a solução. E quando eu compartilhei, eu digo para você que com 3 pessoas que eu compartilhei, o meu leque ele triplicou e quadriplicou com soluções e opções, dentro das quais eu pude escolher a mais estratégica para mim naquele momento. Então, meu amigo, você precisa pensar fora da caixa. E geralmente o nosso cérebro é programado para ter esses atalhos, esses triggers mentais, aonde nós, através de uma experiência ou através das respostas default, das respostas convencionais, buscar essa resposta como única opção para a solução dos nossos problemas. E isso nos trava de ser criativo, de melhorar processos e de alavancar muitas soluções na nossa vida, dentro da sua profissão, dentro da sua carreira, seja onde for. Eu espero que essa historinha tenha te ilustrado muito bem essa questão do pensamento criativo, o pensamento que faz com que a gente cresça e seja
ser humanos diferentes, inovadores e criadores desse nosso universo, da nossa vida. Se você gostou, clique aqui que você curtiu. Se não curtiu também, dê um dislike. Comente se você tem pensamentos criativos, soluções, o que você achou desse vídeo. E assine o canal para você receber os próximos vídeos com dicas e sacadas, tá legal? Tudo de bom então, tenha muito sucesso na sua vida profissional e pessoal e até breve.